Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nesta oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então vamos lá. Aqui nós temos o triângulo retângulo. Esse triângulo é chamado de retângulo porque ele possui esse ângulo reto, esse quadradinho com um pontinho dentro. Isso aqui vale 90 graus. Esse ângulo, o lado que está em frente a ele, é chamado de hipotenusa, então a hipotenusa é o A. Aí temos o cateto B e o cateto C. Aqui foram postos duas letras gregas, alfa e beta, para representar esses dois ângulos. Então o ângulo alfa e o ângulo beta. Nós iremos fazer as relações através do ângulo alfa. Então perceba, nós temos três relações trigonométricas aqui estabelecidas, que nós iremos estudar: o seno, o cosseno e a tangente. Então o que é o seno do ângulo alfa? O seno do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Então aqui está o ângulo alfa. O que é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o lado do triângulo que está na frente do ângulo alfa. Então, esse lado que está na frente do ângulo alfa é o cateto oposto. E o que é a hipotenusa? O lado que fica em frente ao ângulo de 90 graus. Aí nós vamos utilizar CO sobre H. Então, quem é CO? CO é o cateto oposto. Quem é que está oposto a alfa? C. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é A. Vai ficar C sobre A. O cosseno de alfa, o que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente. Adjacente quer dizer perto ou próximo, dividido pela hipotenusa. Nós representaremos por CA, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa? Adjacente é o que está próximo, é o lado paralelo ao ângulo alfa. Então, o lado paralelo ao ângulo alfa é o B. Ficará o B. E a hipotenusa é o A. Então, B sobre A. E o que é a tangente? A tangente de alfa. A tangente de alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente. Então, perceba que a tangente ela não possui relação com a hipotenusa, é apenas a relação entre os catetos, cateto oposto e cateto adjacente. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa é o C, e o cateto adjacente ao ângulo alfa é o B. Então, fica assim, ó, C sobre B. Se fôssemos pegar agora como referência o ângulo beta, então o meu cateto oposto não seria o C, agora seria o B, porque é o lado que está na frente do ângulo beta, seria o B, o oposto, a hipotenusa permaneceria. Se fosse o cosseno é o cateto adjacente, então seria o cateto adjacente, o C, sobre a hipotenusa. E a tangente? Cateto oposto B, cateto adjacente C. Então, dependendo do ângulo que eu pegar, a relação é a mesma entre cateto oposto e hipotenusa, que é o seno, cateto adjacente e hipotenusa, que é o cosseno, e cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a hipotenusa. Ou seja, se eu pegasse agora como referência o ângulo beta, aqui seria o inverso. No lugar do C sobre A, ficaria o B sobre A. No lugar do B sobre A, ficaria o C sobre A. E aqui, no lugar do C sobre B, ficaria B sobre C. Seria o oposto. Aí nós temos uma tabelinha, que nós chamamos de tabela trigonométrica. Temos aqui uma tabela trigonométrica. Então, essa tabela trigonométrica ela vai relacionar
esses três arcos, ou esses três ângulos principais. Então, 30, 45 e 60. Então, seno, o cosseno e a tangente. Então, vamos lá. Então, seno de 30, 45 e 60. O que é o seno de 30? O seno de 30 graus é o meio. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Perceba que vai uma sequência. 1 meio, 2 sobre 2 e 3 sobre 2, com o segundo e o terceiro com raiz quadrada. E o que é o cosseno? O cosseno, gente, é o oposto aqui do seno. Quem é o seno de 60 vai virar o cosseno de 30. O seno de 45 é o mesmo cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é o cosseno de 60, 1 meio. Aqui nós vamos colocar mais uma aqui, nós estabelecermos a cotangente. Aqui a cotangente. O que é a tangente? A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. De 45 é 1, a de 60 é raiz de 3. E o que é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. A tangente de 60 é igual à cotangente de 30. De 45 permanece, a tangente de 30 é a cotangente de 60. Então nós temos aí a nossa tabela trigonométrica, que está especificada por esses três ângulos, 30, 45 e 60 graus. E nós iremos fazer a demonstração do seno, do cosseno e da tangente de 30, 45 e 60 graus. Então, primeiro, seno, cosseno e tangente de 45 graus. Começar pelo 30. Começar pelo 30. O que nós faremos? Nós vamos pegar um triângulo equilátero. Então, o que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero, quando ele possui três lados iguais e, consequentemente, seus três ângulos valem 60 graus cada um. Ó. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero. Esse lado é igual a esse, três lados iguais. Como consequência, os seus três ângulos também são iguais. Cada um valendo 60, porque a soma dos três tem que dar 180 graus. 60 mais 60, 120, com mais 60, 180. Eu vou reescrever esse triângulo aqui, ó. Só que agora eu vou traçar a bissetriz. Lembrando que a bissetriz de um triângulo equilátero, ela coincide com a altura e coincide com a mediana. Ou seja, quando eu me refiro à bissetriz de um triângulo equilátero, estou me referindo também à altura desse triângulo e estou me referindo também à mediana desse triângulo. Então, se essa bissetriz ela vai dividir o ângulo em duas partes iguais, então se é 60, vai ficar 30 para cada lado. 30 graus. Okay? Se essa bissetriz ela também é mediana, vai dividir isso aqui em dois lados iguais.
E se ela é a altura, ela vai formar com esse lado um ângulo de 90 graus. Agora perceba, eu tenho aqui, vou chamar aqui o lado desse triângulo, vou chamar de A. Como ele é equilátero, então ele possui aqui os três lados iguais. Então aqui é A, aqui é A e aqui é A. Vou pegar aqui, ó, A, e aqui também é A. Agora observa, o que eu tenho aqui? Eu peguei esse lado A, esse triângulo, como aqui é mediana também, então esse A vai ser dividido ao meio. Então se aqui era A, eu vou pegar esse A e dividir ao meio, então aqui ficará A sobre 2. Aí eu tenho dois triângulos iguais, aqui também é A sobre 2. Eu vou destacar um triângulo só. Aqui a altura do triângulo, vou chamar de H. Aqui é 30, aqui é A, e aqui A sobre 2. Perceba que esse triângulo aqui é igual a esse triângulo. Então, eu tenho dois triângulos iguais, eu posso escolher pegar um desses triângulos. Aí vamos lá. Agora observe o que eu tenho. Então, o que é a relação do seno? A relação do seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30 graus, que é o cateto oposto, é o que está na frente, A sobre 2. Dividido pela hipotenusa. Como aqui é uma fração, então esse número ficará suspenso. Vai ficar assim, ó, A sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é A. Como aqui embaixo do A não possui nenhum valor, está subtendido 1. Então eu tenho A sobre 2 dividido para A sobre 1. O que vai acontecer? Esse seno de 30 graus, eu tenho uma divisão de frações. O que acontece? Eu repito a primeira, que é a de cima, A sobre 2, e multiplico pelo inverso da de baixo, 1 sobre A. Aí eu pego, observa, eu tenho o mesmo número multiplicando e dividindo. O A está multiplicando 1 e o A está dividindo 1. Eu cancelo. Então, meu seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Então, o seno de 30 é 1 meio. E agora eu vou para o cosseno de 30. O que é o cosseno de 30? O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem seria aqui o cateto adjacente? Observe, o cateto adjacente seria essa altura. Mas o que é a altura de um triângulo equilátero? Então, primeiro, nós vamos determinar aqui a altura de um triângulo equilátero. Como aqui esse triângulo é equilátero, a altura desse triângulo tem uma relação, né, básica que nós iremos ver agora. Utilizando aqui, né, relações métricas do triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa. Aqui é o cateto B e aqui é o cateto C. Eu posso determinar essa altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Mas vamos destacar aqui. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui a hipotenusa.
cateto B e cateto C. Então fica hipotenusa ao quadrado igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Hipotenusa é A, permanece ao quadrado. O B é o H, H ao quadrado. E o C é A sobre 2, A sobre 2 ao quadrado. Repete o A ao quadrado, o H ao quadrado, A elevado ao quadrado, A ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá 4. Como eu quero encontrar a altura, então eu vou colocar essa altura em evidência. Então vou inverter aqui, ó, H ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4 igual ao quadrado. Isolo H ao quadrado, vai ficar A ao quadrado. Aqui está mais, passa para o segundo membro menos. H ao quadrado é igual. Aqui o denominador é 1. Vou calcular o MMC de 1 e de 4 é o próprio 4. 4 dividido para 1, 4. 4 vezes o A ao quadrado dá 4A ao quadrado. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes o A ao quadrado dá A ao quadrado. 4 ao quadrado menos 1 ao quadrado dá 3A ao quadrado sobre 4. Aí eu vou eliminar esse 2 colocando 3A ao quadrado na raiz quadrada. Vai ficar assim. Raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4. H é igual. Observa que o 3 está multiplicando o A ao quadrado. Esse termo aqui, ó, o expoente é igual ao índice, eu posso cancelar esse A, sai. O 3 permanece porque não tem raiz quadrada exata. Mas o 4 tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 4 é 2. Então ficou H igual a raiz de 3 sobre 2. Então eu já descobri quem é essa altura. Essa altura é a raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou agora. Apaga aqui. Vamos substituir. Então agora, pegando o cosseno, vou destacar agora esse triângulo. Então já descobrimos aqui a altura. Então a altura desse triângulo agora, o H, ele é A raiz de 3 dividido por 2. Aqui é 30. E aqui A sobre 2. Então eu quero agora calcular o cosseno de 30. O que é o cosseno de 30? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 graus, que é um cateto adjacente, é o que está próximo ou paralelo ao ângulo. Então é A raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é A. Como não aparece o denominador, então coloca-se 1. Cosseno de 30 graus é igual. Eu tenho uma divisão de frações, você repete a primeira fração, a raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, A sobre 1 vai ficar 1 sobre A. Perceba que eu tenho o mesmo número multiplicando e dividindo. Ó. A está multiplicando 1 e A está dividindo o 1. Eu cancelo. Ficou o cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 vezes 1 da raiz de 3. E o 2, você repete que não sobrou nada aqui. Ó. Raiz de 3 sobre 2 vai ser o cosseno de 30. Então, cosseno de 30 graus, ó. Raiz de 3 sobre 2. E agora nós vamos calcular a tangente de 30. A tangente de 30 graus. O que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a tangente de 30 graus, que é um cateto oposto ao 30, A sobre 2. A
sobre 2. Que é o cateto adjacente? A raiz de 3 sobre 2. Aí eu tenho uma divisão de frações. Repete a primeira, que é A sobre 2. E multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre A raiz de 3. Aí o que eu tenho aqui, ó, nessa diagonal? O mesmo número multiplicando, dividindo. Cancelou, cancelou. E aqui, ó, eu tenho o mesmo número multiplicando e dividindo. Cancelou. Lembrando que o cancelamento é uma divisão pelo próprio número, então quando eu cancelei o A, eu estou dividindo o A por ele mesmo. Toda divisão de um número por ele mesmo dá 1. Então aqui ficou 1. Quando eu cancelei o 2 aqui embaixo, eu fiz uma divisão do 2 pelo próprio 2, também é 1. Quando eu cancelei aqui o 2, eu fiz uma divisão do 2 por ele mesmo, então também é 1. E aqui cancelei o A, ficou A, aqui ficou 1, uma vez o raiz de 3 da raiz de 3. Certo? Agora, aí o que eu tenho aqui agora? Vai ficar assim, tangente de 30 graus. 1 vezes 1 dá 1, uma vez o raiz de 3 dá raiz de 3. Como eu tenho uma fração e o denominador é um radical, no meu denominador não pode ficar um radical, eu tenho que fazer uma operação que nós chamamos de racionalização. Eu vou racionalizar. Como aqui o índice é 2, então o que eu faço? Esse radical sobe multiplicando e ele desce multiplicando. 1 vezes o raiz de 3, porque raiz de 3 é o fator racionalizante, 1 vezes o raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, um número multiplicado por ele mesmo é esse número ao quadrado. Então a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3, cancela o índice e o expoente sobre 3. Então está aqui a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Agora nós iremos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Então agora de 45, seno, cosseno e tangente de 45 graus. Então, para calcularmos agora o seno, cosseno e a tangente de 45 graus, vamos utilizar o quadrado. Então, quadrado, já sabemos que é um quadrilátero com 4 lados iguais. Eu vou chamar aqui de A, aqui também será A, aqui também será A e aqui também será A. E o que eu farei agora? Eu sei que, como aqui é um quadrado, ele possui 4 ângulos retos. Então aqui é 90 e aqui também é 90. O que eu farei? Vou pegar esse quadrado, reescrevê-lo aqui. Ó, vamos reescrever esse quadrado. Vou colocar agora os ângulos de 90 só aqui, porque eu vou traçar a minha diagonal agora. A diagonal, perceba que aqui é 90, aqui também é 90, essa diagonal, então significa dizer que aqui é 45 graus, aqui também é 45, aqui é 45 graus, e aqui também é 45. Então, quando eu tracei essa diagonal, ela dividiu esse quadrado em duas partes iguais, ou seja, em 2 triângulos iguais. Esse triângulo é igual a esse. Aí nós temos agora, vou destacar esse triângulo. Aqui é 45
também é 45. Aqui é A, aqui é A, e aqui é a diagonal. Aí eu preciso determinar essa diagonal. Observe, essa diagonal em relação aos lados. Preciso encontrar essa diagonal para poder determinar, porque a diagonal desse triângulo será igual à hipotenusa. Então é necessário nós determinarmos essa diagonal. Agora vamos lá. A diagonal de um quadrado, ela é igual ao lado multiplicado por raiz de 2. Então esse D vai ser o lado, que é o A, multiplicado por raiz de 2. A diagonal vai ser A por 2. Toda vez que eu quiser calcular a diagonal de um quadrado, a diagonal vai ser o lado multiplicado por raiz de 2. Como é que nós sabemos isso? Aplicando o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, fica hipotenusa ao quadrado igual ao cateto D ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Quem é hipotenusa? O D, fica D ao quadrado. Quem é o B? É o A, fica A ao quadrado. Quem é o C? É o A, fica A ao quadrado. Repete o D ao quadrado. 1A ao quadrado mais 1A ao quadrado dá 2A ao quadrado. Eu elimino esse 2 colocando esse 2A ao quadrado na raiz quadrada. Fica assim, raiz quadrada de 2A ao quadrado. D é igual. Índice igual a expoente, cancela, esse A sai multiplicando. E como o 2 não tem raiz quadrada exata, ele permanece tendo radical. Então eu já sei que a minha diagonal é a raiz de 2. Eu vou reescrever esse triângulo. E agora eu vou substituir a diagonal pelo valor dele, que é a raiz de 2. Aqui é A, aqui é A. Pronto. Aí agora eu posso determinar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. Então o que é o seno de 45 graus? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, como eu tenho 45 aqui dos dois lados, tanto faz eu pegando esse quanto o outro, vai dar a mesma coisa, porque é o mesmo ângulo. Então, seno de 45, eu posso pegar tanto esse quanto aquele. O cateto oposto, quem é o oposto a 45? É o que está na frente dele, do outro lado, é o A. Sobre a hipotenusa, que é a hipotenusa? A sobre raiz de 2. Seno de 45 graus, eu tenho o mesmo número multiplicando e dividindo, eu cancelo. Como não ficou nada lá em cima, eu coloco 1, e aqui embaixo, raiz de 2. Como eu fiquei com uma fração, o meu denominador é um radical, eu tenho que racionalizar. Como o índice aqui é 2, sobe o mesmo radical, e desce o mesmo radical. Se o índice aqui fosse 3, 4, 5, 6, aí nós teríamos que aplicar uma propriedade que é subtraindo o expoente. Né? Teríamos que subtrair aqui o expoente pelo índice. Mas nesse caso, como a raiz é quadrada, não há necessidade da aplicação dessa propriedade. Já está subentendido. 1 vezes o raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, o número multiplicado por ele mesmo é um número ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Seno de 45 graus é igual a raiz de 2, cancela o índice, o expoente ficou 2. Raiz de 2 sobre 2. Então encontramos aqui o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora nós vamos para o cosseno e a tangente. Então agora o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus agora. Vou pegar aqui o triângulo. A raiz de 2, aqui
45, aqui 45, aqui A e aqui também A. Então, o que é o cosseno? O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o que seria o cateto adjacente? É o A. Então, A aqui, ó, adjacente 45, e aqui também, se eu pegar esse outro, é o mesmo, é o A. Então, cosseno de 45 será o A, dividido pela hipotenusa, que é a mesma, A raiz de 2. Aqui é A raiz de 2, tá? Deixa eu ajeitar aqui, A raiz de 2. Então, cosseno de 45 graus, eu tenho o mesmo número multiplicando e dividindo. Cancela, cancela. Como não ficou nada, está subtendido 1. E aqui ficou raiz de 2. Vou racionalizar. Então, multiplica por raiz de 2 em cima e multiplica por raiz de 2 embaixo. Ficando assim, cosseno de 45 graus, 1 vezes o raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, ele vezes ele, dá ele ao quadrado. Cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2. Aqui cancelou, cancelou sobre 2. Então, cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Ó. Perceba, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 também, raiz de 2 sobre 2. E agora falta-nos a tangente. Tangente de 45 graus. O que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 45 graus. Que é o cateto oposto a 45? A. Que é o cateto adjacente a 45? A também. Tangente de 45 graus. A dividido para A é 1. Porque A é um número e aqui também é um número. O número dividido por ele mesmo dará 1. Então, a tangente de 45 é 1. E o que é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Então, se é o inverso, a cotangente de 30 é o inverso da de 60. De 45 permanece a mesma. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, é o inverso da cotangente de 60, que também é raiz de 3 sobre 3. Então, conseguimos aqui fazer a demonstração do seno, do cosseno e da tangente de 30, 45 e 60 graus. Agora, iremos aplicar